Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrocco e hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria da galera gosta de assistir, mas poucos vão fotografar. Vamos falar sobre shows, mas o bate-papo só vai acontecer depois dos recadinhos. E o primeiro recadinho de 2020 é da nossa querida Digipix. Se você está procurando algum produto para oferecer para o seu cliente ou até mesmo para colocar, decorar o seu estúdio, a Digipix tem a solução. E o que vai lembrar que você pode fazer tudo isso numa só plataforma. Artigos para decoração, fotolivro, foto presente, tem muita coisa legal. E lembrando que não só para oferecer para o seu cliente, mas você pode aproveitar toda essa linha de produtos para decorar o seu estúdio e até mesmo para usar em casa, né? Para fazer para a própria família. Então acesse agora digipixpro.com.br, conheça toda essa linha incrível de produtos e acompanhe as redes sociais da Digipix para saber das novidades e também aproveitar as promoções. Então corre lá, digipixpro.com.br. E quem está com a gente também em 2020 é a nossa querida Epix. Então se você aí está pensando em mudar a sua plataforma de sites ou adquirir aí um plano para ter o melhor portfólio online do Brasil e quiçá do mundo, acesse agora www.epix.com.br. E lembrando que ouvinte do Papo de Fotógrafo tem desconto. Então, na hora de fazer a aquisição do seu site, digite lá no cupom de desconto PDF na Epix, que você vai ganhar um descontaço que já vai ajudar bastante, principalmente agora no começo do ano. Então, garanta agora o seu site, tenha o seu portfólio online 2020 novinho em folha para que os clientes se impressionem, admirem o seu trabalho e contratem, né? Porque a plataforma da Epix garante você lá nos primeiros lugares do Google. Então acesse agora epix.com.br e não esqueça de usar o cupom PDF na Epix para garantir o seu desconto. Belezinha? E recadinhos dados, vamos para o bate-papo de hoje. Fiquem ligados que está muito bacana. Bom, e no bate-papo de hoje vamos trazer uma pessoa que está presente em quase todos os festivais espalhados pelo Brasil. Acho que tem mais presença até que o Alok, né? Depois que ficou famoso. Carol, seja bem-vinda ao Papo de Fotógrafo. É um prazer recebê-la aqui. E aproveitando a oportunidade, já emenda aí as boas-vindas, já emenda a sua história com a fotografia. Como é que você entrou neste mercado? E aí, galera, tudo bem? E aí, Papo de Fotógrafo, obrigada pelo convite, satisfação demais. E, cara, eu caí nesse mundo da fotografia, mano, acho que sempre teve comigo. Porque quando eu era bem novinha, tipo, sei lá, tinha 12 anos de idade, né? Vou 30 esse ano, né? Eu sou de 1990. Então, quando eu tinha, tipo, 12 anos de idade, naquela época de fotolog, né? Pra quem é mais ou menos da minha idade, pegou essa época. Eu tinha muitas fotos com amiga, né? Com uma amiga minha. E eu não tinha câmera, eu nunca tive câmera. Sempre quis ter e nunca tive. Meus pais nunca quiseram me dar. Eu não sei muito o que rolava. Acho que eles achavam uma coisa muito cara para uma criança, né? 12 anos. Hoje é cara até para adultos. Não. Aí, meado assim dos 15 anos, assim, tinha uma amiga que tinha câmera. A gente começou a tirar foto. A gente tirava muito foto nossa. E eu lembro que, cara, nessa época de fotolog, quando eu tinha, assim, 16 anos, cara, todo mundo comentava muito que minhas fotos eram muito bonitas, assim, né? Muita gente comentava, mas até então era aquela diversão de criança, né? E aí, até então, meu pai, depois de um tempo, comprou uma câmerazinha, uma Fujifilm dessas mais grandinhas. E eu comecei a meio que pegar dele, assim, né, pra fotografar. Eu ficava fotografando aquelas fotografias, assim, plantinha. Ficava usando aquele modo macro, né, pra poder fazer um fundo desfocado. Eu já tinha uma coisa, assim, já na minha adolescência, assim, forte, de gostar mesmo, de observar mais as coisas. Eu tinha um lado, enfim, artístico. Meio musical também, meio artista mesmo, sabe? E aí, depois de um tempo, eu comecei a juntar dinheiro para poder comprar minha câmera, porque eu pisei assim, falei, quero comprar, quero minha câmera.
Meu pai achava que não era isso. E aí eu comecei a meio que juntar meu dinheiro, né, pra poder comprar minha câmera, assim. Aí, meu pai sempre foi muito parceiro comigo, ele começou a me ajudar, viu que eu já tava querendo mesmo, começou a me ajudar a pesquisar qual câmera que ia ser, aí ele queria que eu comprasse uma daquelas Cybershot, sabe? Aí eu, não, Cybershot não é a que eu quero profissional, assim, eu bati muito pé pra ser profissional, sabe? Eu ia pra muitos shows já desde muito nova, era amigo da galera de banda e tal, e eu sempre ficava, tipo, admirando os fotógrafos, assim, sabe? Falava, ai meu Deus, eu quero estar lá, sabe? Quero estar fotografando isso. Então já vem de muito tempo, sabe? Depois eu comprei minha câmera, eu comecei a juntar dinheiro, trabalhar escondido, que meu pai na época achava que eu tinha só que estudar e não trabalhar, mas trabalhava ali, e aí quando ele viu meu esforço, viu que eu já estava juntando uma grana legal, ele foi e falou, te ajuda a terminar de pagar a câmera, mas você vai fazer um curso profissionalizante. Aí eu, beleza, combinado. Foi nosso trato e assim, fluiu muito. E aí eu entrei nessa, assim, com 20 anos de idade. Comecei a fazer curso, depois comecei a ir pedindo pra galera, né, pra ir fotografando os lugares. Comecei a fotografar roda de rima e foi aí que eu entrei no meio do rap, porque eu ia pra essas rodas culturais, né, que a galera fazia na rua. E ia lá fotografar, tipo, sem nada. E aí, nesse meio tempo, fui conhecendo várias pessoas que trabalhavam no meio, que fazia produção de evento, e aí eles começavam a me colocar, né, nesses eventos para trabalhar, e aí foi começando a minha primeira experiência com trabalho mesmo, de ter um cachê, sabe, de ter alguma coisa, mas o meu início foi frustrante, assim. Como de todo mundo, praticamente, né? Tem que ter uma frustração, porque senão você não tá no caminho certo. De levar calote. Nossa, quantas vezes eu fui fazer evento, assim, de rap, aí, mano, a galera da produção era tudo amigo, né? Todo mundo amigo. Falava, Carol, não tem grana, velho. O evento não deu bom, a gente não tem dinheiro pra te pagar, a gente saiu no prejuízo. Cara, você consegue quebrar uma pra gente, assim, tipo, de eu falar, mano, é isso, só me dá a passagem do ônibus, pelo menos, pra eu voltar pra casa. Tipo, sofri uns perrengues, assim, fazer coquetel, levar bolo, coquetel, assim, grande, né, tipo, Carol, tem um coquetel aqui pra fazer e tal, tanto, bora. Chegava lá, o cara não me pagava. Puta, foi foda. O início foi sinistro. Podia levar alguns drinks pra casa, pelo menos? Porra, nem isso, né? Eu até era menor de idade, nem podia. Não, naquela época, não, tinha 20 anos, não, já tava maior de idade. Falando um pouquinho dessa parceria com o seu pai, né? É óbvio que muita gente que tá escutando a gente, ou até mesmo algumas pessoas que já são profissionais, aí até realizadas na área, também passaram por esse momento de ter uma aprovação da família, né? Seu pai, de alguma forma, ele tem esse lado artístico, ou ele era um cara que não tem nada a ver com esse meio, mas conseguia entender e te enxergar como artista? Cara, a veia artística sempre foi muito forte em mim, assim, desde pequena eu fiz dança, fiz balé, aí, na época da escola, assim, escolinha, eu fiz coral. Depois de mais velha eu tive banda, tocava em banda. Então, tipo assim, a minha veia artística sempre foi muito presente. E o meu pai, ele nunca, tipo assim, me vetou disso. Falou, e meu pai é médico, assim, tipo, eu sou filha de médico. Imagina, tipo, o meu pai que é todo da área das ciências e eu uma filha totalmente das artes, assim. A minha mãe também tem a veia artística muito firme nela, pintava porcelana e foi ourives. Minha mãe também é das artes, assim. Então isso foi bem tranquilo para mim. O negócio com relação à minha câmera é porque eu era uma criança muito empolgada e queria fazer tudo, e ao mesmo tempo eu estudava muito, então eu não tinha tempo às vezes para certas coisas, eu ficava muito cansada, e aí eu nunca consegui começar uma coisa, levar a sério e terminar essa coisa. Tipo, eu fiz aula de violão e não terminei, não levava a sério. Tipo, fiz, mas, sei lá, aula de guitarra também, não terminei porque não levava a sério. Então, tipo, eu fui perdendo a credibilidade por causa dessa minha empolgação, né?
e querer fazer tudo. Então essa foi mais a questão do meu pai ter ficado meio assim, de tipo, pô, cara, você vai querer fazer foto mesmo? E aí quando eu fui, juntei meu dinheiro e falei, não, é isso que eu quero, ele sentiu ali a firmeza e, porra, me deu um maior apoio, me dá apoio até hoje. Meu pai, assim, minha família são meus fãs, assim, sabe? Tive umas tretas aí no meio, né, que eu larguei a faculdade, né, os meus pais queriam que eu terminasse a faculdade, eu não terminei, porque eu queria trabalhar, eu queria fotografar, era isso que eu queria da minha vida. Mas depois de um tempo, assim, hoje eu, porra, moro em São Paulo, tenho minha casinha, sabe, minhas coisinhas, consigo pagar minhas continhas, sabe, tenho meu corre, e aí eles se sentem recompensados, vamos dizer assim. Legal. E nesses perrengues que você teve aí de faz fiado praticamente, né, de trabalhar sem receber, você voltava para casa e contava para ele ou escondia? Não, eu contava, mas eu chorava, gente. Eu ficava arrasada, porque eu sempre fui do sentimento, né? Amor, amor, e eu ficava tipo assim, caraca, como que uma pessoa fez isso comigo, cara? Eu trabalhei tão, sabe, tão honesto ali. Era foda, mas assim, isso nunca me desanimou não, sabe? Quer dizer, me desanimou numa parte da minha vida, porque eu comecei a achar que era eu, sabe? Que eu que não era boa. Tipo, a gente sempre tem essa mania de se culpar um pouco pelo um pouco do nosso fracasso, né? Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu vejo isso como um tombo para você levantar mais forte, né? Mas naquela época, muito criança ainda, né? Muito imatura, muito ingênua, eu ficava mal, assim, sabe? De não levar... Achava que a culpa era minha e aí fiquei um tempo, assim, achando que a fotografia não era pra mim. Falei, essa fotografia não é pra mim, deixa pra lá, vou tentar outra coisa. Aí trabalhei em loja, nada a ver, o que eu fui fazer em loja? Tipo, eu era meio frustrada por nunca ter tido uma carteira assinada. Aí eu falei assim, não, preciso ter uma carteira assinada. Vou trabalhar onde? Vou trabalhar em loja. Aí eu comecei a trabalhar em loja, uma loja nada a ver comigo, pra poder, enfim, ter um dinheiro, trabalhar, ter minha carteira assinada. Fiquei 3 meses. Acho que foi meu recorde, assim, de carteira assinada. Aí depois eu voltei à faculdade para fazer design. Já tinha feito design antes, e aí voltei pro design, só que nesse meio tempo a fotografia me resgatou de novo. Foi um clique que eu tive, assim, um belo dia que eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Minha parada foto, sabe? E eu lembro que quando eu quis largar a faculdade, que eu fui ter essa conversa com meu pai, de, pai, não tá dando, não tô conseguindo conciliar, e eu me vejo muito mais feliz na foto do que numa cadeira de sala de aula estudando, uma coisa que eu nunca vou fazer. Eu fazia planta de apartamento, essas coisas, sabe? Tipo, eu não ia fazer isso da minha vida, eu não queria isso. E aí ele parou de falar comigo, foi horrível. Foi assim, uma semana, assim, a gente meio assim, mas quando a gente conversou, ele falou que sempre soube que a fotografia era o meu caminho, assim, sabe? E aí desde então tudo fluiu muito, foi bem foda, assim. Aí me meti de novo no rap, né? Mas eu não me considero fotógrafa do rap, não. Eu sou fotógrafa, eu gosto de música, eu gosto de trabalhar com gente alegre, no meio de um show que é sempre muito alto astral, sabe? É isso que eu gosto, me encontro. Legal. Só uma perguntinha. Em algum momento dessas frustrações, você chegou a culpar no sentido de falar assim, não é nem o fato de, estou escolhendo o mercado errado, a profissão errada, no sentido de falar, será que eles não estão me pagando porque minhas fotos ficaram ruins e eles não querem me falar? Foi isso. Foi uma queda de autoestima minha absurda. Eu comecei a achar que eu era ruim mesmo. Falei, acho que eu não sou tão boa assim, sabe? Apesar de eu achar que eu era, assim, eu olhava nas fotos, eu gostava, eu tava confiante no trabalho que eu tinha feito, mas quando eu não recebia ali aquele cachê, sabe, não era reconhecida, e eu senti, tipo assim, eu passei por muitas situações do cara olhar pra mim, ver que eu sou novinha, sabe, até hoje, eu com 30 anos quase, tenho um cara de novinha, assim, o cara vê a cara de novinha e meio que explorar um pouco, ver que eu sou ingênua e abusar disso, sabe? Então isso foi total, assim, eu com a ingenuidade que eu tinha, não enxergava isso, achava super que a culpa era minha, que eu realmente não era boa. Falava, cara, acho que eu não sou tão boa assim, talvez as minhas fotos real não seja legal, não vendam. Foi foda, assim, depois
depois de um tempo, assim, quando eu me reencontrei, assim, na fotografia, tipo, que foi real, assim, um reencontro. Eu nunca deixei de fotografar 100%, né? De vez em quando eu ia lá, fotografava uma coisa ou outra, mas eu realmente perdi aquele tesão, sabe, de fotografar. Eu tava triste, assim, eu não me sentia reconhecida. Mas acho que no momento também que eu tive esse clique, isso tudo, sei lá, virou a página, assim. Eu encontrei força e, sei lá, foi uma coisa muito louca que aconteceu. Bem bizarro, bem doido. E depois de todo esse tempo, olhando para trás, você acha que esses acontecimentos, né, esses fatos de não ter recebido, de alguma forma você encara isso como experiência? Isso te trouxe uma bagagem para lidar com, não só com o mercado atual, mas com a profissão atualmente? Lógico, nossa, me amadureceu muito, assim. Até em questão de ser mais empreendedora, sabe? Quando eu voltei, assim, quando aconteceu isso do estalo, né? Que eu falei assim, não, peraí, eu sou fotógrafa, vambora. Tipo, eu já sabia me portar diferente. As minhas fotos estavam muito melhores do que elas eram antigamente, assim. Foi muito louco. Parecia que esse tempo serviu para eu só amadurecer e depois jogar todo esse amadurecimento nas minhas fotos, na minha profissão, tanto que deu muito certo, assim. Eu trabalhava numa produtora depois, audiovisual, adorava trabalhar com isso. Então, foram os caminhos que foram realmente acontecendo, sabe? Parecia que era para ser, fluiu, assim. Fluiu mesmo e diferente, porque eu já estava com outra cabeça, bem mais madura, bem mais preparada. Eu acho que eu fiquei 2 anos, assim, parada, sabe? Então, em 2 anos, você muda muito, né? Você amadurece muito, você evolui muito. Com certeza foi excepcional, assim, foi essencial eu ter passado por aquilo e ter dado esse time para poder me descobrir mesmo e saber que era isso mesmo, que esse era meu caminho e hoje em dia eu não tenho dúvidas. Aí você foi lá no Orkut e publicou assim, né? Chupa, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo isso. E depois desses perrengues, você lembra qual foi o primeiro job que você ganhou uma graninha bacana e voltou feliz da vida lá pra contar pros seus pais? Nossa, eu não sei. Meu Deus. Deixa eu pensar. Cara, eu comecei a trabalhar. Ai, meu Deus, eu lembro super. Eu comecei a ex-esposa do meu primo, ela tem uma marca de roupa que até hoje tá aí na ativa, maravilhosa. E ela estava começando a marca, precisava fazer fotos de editorial para a marca dela, né, para poder divulgar, e ela tinha me chamado. Eu também estava, né, voltando aí na fotografia, né, no início. Tava começando, na verdade, na fotografia. E aí ela foi e me deu uma força e pagou um cachê bem simbólico, assim, sabe? Pra ajudar nos custos. E foi meu primeiro cachezinho, assim, que eu voltei bem animada, assim, sabe? E depois que eu voltei, né, que eu tive essa pausa de 2 anos, e eu voltei a fotografar, o meu primeiro cachê, que eu não vou lembrar, porque, cara, foi um atrás do outro. Mas eu lembro que acho que foi em festa, cara, em algum evento, provavelmente. Algum clipe desses aí que eu fiz, talvez. Engraçado, né? De mais antigo eu lembro, mas que foi a primeira vez que eu ganhei realmente um cachezinho. Agora, depois eu realmente não lembro. Foi muitas coisas. Tem uma teoria, né, não sei se é uma teoria, uma tese, um estudo, algo comprovado, mas minha professora de psicologia falava que o nosso cérebro está acostumado a guardar e a relembrar as coisas que são mais tristes. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é tudo aquilo que deu errado, né? A gente não tem a capacidade de guardar muitos momentos felizes, que é justamente o que a gente está falando. Das coisas que você não recebia, você lembra. Das coisas que você recebeu, você não lembra. Pois é. E nesse começo, assim, nesse começo e recomeço, você sempre foi para esse lado artístico, no sentido de sempre fotografar shows, né, músicos e etc. Ou você arriscou também a circular por outras áreas para saber o que você queria fotografar de verdade? Eu sempre soube o que eu queria fotografar, mas sabe aquela coisa de você sabe, mas você
talvez esteja enganado, era meio que isso que rolava comigo. Então eu cheguei a fotografar, tipo, festinha de criança uma vez pra nunca mais na minha vida. Nem pelas coxinhas e pelos brigadeiros? Nossa, nem por isso. Só se for, assim, de algum conhecido, de alguém da família, porque, cara, é uma parada que, pra mim, eu amo criança, muito, eu amo criança. Mas trabalhar com elas tem que ter um outro dom, assim, sabe? Eu acho que é uma parada, assim, muito difícil pra mim, porque, cara, a primeira festa de criança que eu fiz, eu fui junto com o DJ, era o DJ da festa, e ele queria fazer um material pra ele. A minha sorte que eu não estava trabalhando pra mãe da criança. Porque se eu estivesse trabalhando com a mãe da criança, se a mãe da criança fosse minha cliente, eu com certeza teria sujado meu nome. Porque, cara, foi terrível, assim, tipo, você tem que ter um disparo muito rápido, a criança não tem paciência, você tem que ter um jogo de cintura com a criança, assim, por isso que eu falo que é um dom que eu admiro muito, sinceramente. Mas aí eu tentei essa festa, tentei criança, depois agora mais velha, cheguei a fazer casamento, cheguei a fazer 15 anos. E, cara, eu não me encontrava muito assim, não, sabe? Eu acho que muito pelo meu passado de ter tido banda, de gostar muito de gente, de pessoas, eu acho que meu lado sempre foi mais esse, de show e retrato mesmo. E festa, né, que de vez em quando eu faço, mas eu nem considero que seja o que eu mais, assim, me identifico, né? De, tipo, eu gosto de fazer, adoro fazer festa, até porque eu também sou da farra, mas, tipo, me cansa um pouco mais do que show. Show eu poderia fazer todos os dias que eu estaria feliz, assim. Agora, evento, assim, me cansa um pouco. Você poderia aproveitar toda essa energia, esse talento pra ficar só nas festas dos casamentos, né? Fala assim, a cerimônia eu não fotografo, mas depois da cerimônia, a festa, eu fico até a hora que for. Poderia até ser, mas sei lá, eu não consigo muito. Tipo, quando eu tô trabalhando assim, em festa eu já consigo mais, sabe? Tipo, eu consigo me divertir e trabalhar ao mesmo tempo e criar uma coisa mais leve pra mim. Agora, casamento é uma coisa que, tipo assim, os clientes são muito mais exigentes, a responsabilidade é muito maior, né? Não que no evento também não seja, tanto quanto, mas em proporções de, tipo, né, o casamento é uma coisa mais formal, a festa é uma coisa mais informal, que você consegue conversar de uma maneira mais criativa, né? Então, tipo, na hora de trabalhar no casamento, tipo, você acaba tendo uma outra postura. Pelo menos comigo é assim, eu acabo não conseguindo misturar muitas coisas, apesar de ser uma pessoa mais extrovertida e tal. Eu fico mais formalzinha lá, mais quietinha, assim, sabe? O problema é que ia ter que falar pra você de vez em quando fotografar o casal, senão você ia ficar fazendo só a banda, né, o DJ. Talvez, provavelmente. Mas a gente percebe que no seu Instagram, por exemplo, se a gente rolar um pouquinho o feed, a gente encontra outras áreas da fotografia, né? Principalmente retratos. Né? É uma área que você curte, se arrisca, é mais um trabalho autoral, como é que é? Cara, engraçado, cara, essa coisa de retrato eu fui descobrir assim mais que recentemente, sabia? Porque eu fazia os retratos e eu não enxergava como retrato, sabe? Eu enxergava muito como, sei lá, um registro, um momento, uma situação. E aí depois de um tempo que eu fui vendo que não, que isso é o retrato, sabe? Então o retrato, na verdade não fui eu que encontrei o retrato, foi o retrato que me encontrou. Então, tipo, toda vez que eu encontro um artista, assim, eu quero tirar o retrato. Não sei, na verdade, qual a minha identificação com retratos, mas é um desafio para mim, porque o retrato pode parecer muito simples e muito fácil de fazer, mas na verdade não é, porque o retrato você tem que pegar uma coisa totalmente estática e fazer dela o diferencial, sabe? Qualquer pessoa pode, virar a câmera, botar ela reta, né, na vertical e tirar uma foto assim de uma pessoa, sabe? Mas não, você tem que pensar em tudo do retrato, tipo, é a coisa que parece simples e na real não é tão simples, sabe?
Então acho que foi um encontro. Eu me encontrei com o retrato, me encontrou, né? E tipo isso. E por ele ser muito diferente do que é feito em shows normalmente, você acha que essa tentativa de fazer algo, de sair da zona de conforto, te ajuda de alguma forma no desenvolvimento da sua fotografia como um todo? Ou é mais um desafio criativo que você tem com você mesmo, assim, para poder não só registrar o que está acontecendo, mas também de poder criar algo para poder ser registrado? Cara, é um desafio para mim mesma, porque eu tô sempre investigando coisas, materiais que possam trazer algum efeito, algum sentimento, alguma coisa de diferente. E o mais engraçado é que, assim, o que eu uso no show para fazer efeito, para fazer essa foto mais criativa, eu acabo levando pro retrato. Então acaba que eu consigo, tipo, ter o desafio comigo mesma, para eu mesma me superar, e ainda assim, com isso, eu consigo aprender muitas outras coisas que às vezes eu nem imaginava, com trocas, né? Tipo, no meio do fotógrafo sempre tem muito isso, né? De um admirar o trabalho do outro, você acaba trocando muita ideia um com o outro, e aí você vai cada vez mais expandindo, né? Então é um desafio para mim mesma, principalmente, mas obviamente que eu gosto de situações que me desafiem, assim. Hoje em dia, né, que eu sou mais cara de pau, porque até algum tempo atrás eu ficava muito insegura, eu me sentia meio travada, admito. Mas hoje em dia não, assim, hoje em dia vambora, no ruim. Tipo, eu sempre tento negociar, quando é uma coisa que eu não tenho mais tanta segura, que eu não tenho tanta experiência, né, que aí acaba te deixando mais inseguro, eu sempre converso, assim, com a pessoa, eu não tenho tanta experiência, mas vamos negociar isso, eu quero fazer, quero que role, e dentro da minha linguagem, vamos ver se você gosta. Se você gostar, a gente fecha. Se não gostar, a gente morre ali. A gente dá uma negociada, assim, sabe? Mas sempre sendo bem transparente. Isso é uma coisa legal. A gente ouve muito, principalmente na área de casamento, né? Que eu sei que você não tem muito contato. Existe muito esse negócio do tipo, se você tentar fazer uma foto e não der certo, né? Não ficar do jeito que você esperava, não mostra pro cliente. Eu acho que tem muito dessa questão da transparência. Se você não mostra, de repente o cliente, a hora que recebe as fotos, não encontra nada daquela situação, fica meio chateado, né? Poxa, a gente correu e não sei o que e não saiu nada. Eu acho que quando não dá certo, você tem que virar e falar assim, não deu certo, né? A gente não é perfeito de fazer e acertar tudo. Eu acho legal também ser transparente com a pessoa que a gente está retratando. Eu sou total dessas, porque eu prefiro que a pessoa saiba da minha intenção, que eu realmente tentei, que eu me preocupo com aquilo, do que ela achar que, eu caguei, sabe? Eu virar e falar assim, não vou mandar porque eu não gostei. Não, cara, às vezes o cliente gosta. Às vezes você acha que tá uma merda e o cliente gosta, mas se não gostar e ele te der um feedback ruim, tudo bem, acontece. Eu acho que a grande chave da situação é você ser solícito, sabe? Mostrar que você se importa. Tipo, eu já recebi feedback negativo. E, cara, eu lembro que quando eu recebi o feedback negativo, eu fiquei na merda. Eu fiquei chateada, porque eu realmente me importo, mas foi uma coisa que não foi um erro só meu. E isso foi uma coisa muito reconhecida de ambas as partes, porque o cliente não me passou o briefing, que é muito importante. Ele me deixou à vontade demais num evento que eu não era familiarizada, né? Eu não tinha intimidade, não era meu nicho. E eu pedi várias vezes, né, esse briefing, ele não me dava. E aí no final acabou que eu transpareci uma coisa nas minhas fotos que não era bem o que ele queria, né? Foi tipo, eu transpareci uma coisa mais... Um evento mais relax, quando na verdade ele queria que transparecesse um evento mais romântico, vamos dizer assim, um exemplo, né? Então, eu já recebi, a minha forma de contornar foi tipo, cara, eu vou fazer o seguinte, vou te mandar todas as minhas fotos cruas, você vê que você acha que encaixa dentro disso da sua proposta, do que você queria. E se rolar, maneiro, se não, cara, me desculpa, tipo, o máximo que eu posso fazer é, de repente, tentar fazer uma outra parceria com você, no próximo eu não cobro.
e a gente faz de novo o evento, mas dessa vez com um briefing, com uma parada completa, sabe? Eu acho que sempre vale a negociação e você ser transparente, porque você acaba ganhando uma coisa que é muito mais rara, que é a confiança, né? Hoje em dia é muito difícil você confiar em alguém, numa pessoa, num profissional. Então, quando o cara tem a sua confiança, você ganha o cliente, sabe? Você acaba se tornando amiga do cliente por conta dessa confiança. E isso, assim, é importantíssimo, sabe? Você ter boas relações, né? Bons relacionamentos com as pessoas. E não é essa parada forçada, porque você não é obrigado a se dar bem com fulano. Tipo, o fulano é um babaca, sabe? Você não é obrigado a se dar bem com fulano babaca porque ele é produtor, diretor, qualquer outra coisa, entendeu? Dane-se, isso não vale. Eu acho que o mais importante é você ter relações verdadeiras e de confiança, acho que é isso. E o legal hoje em dia, principalmente quando a gente sabe que brota, né, fotógrafo, cai de árvore, né, só bater um vento, cai um fotógrafo de uma árvore, fidelizar o cliente, né? Quanto mais fidelizado for o cliente, menos riscos aí de você perder para o concorrente. Não, exatamente. E até para o cliente é bom porque ele sempre vai ter a garantia de uma boa entrega, sabe? Tipo, eu tenho um cliente que ele vira para mim e fala assim, Carol, já sabe, né? Vai lá, só faz, sabe? E isso é muito gratificante, sabe? O cliente te deixa à vontade para criar, para trabalhar. Ele sabe que vai ter um material maravilhoso, bom para sua venda, né? Tipo, a fotografia é uma venda, né? Então, isso é muito bom, sabe? Você criar esse vínculo, porque fica bom para você, porque você vai ter sempre aquele cliente que te deixa à vontade para trabalhar, que é maneiro de trabalhar, e eles sempre vão ter um fotógrafo maneiro de trabalhar, que sabe que não vai falhar com você nas datas, na entrega do material, de ter bom material de boa qualidade, enfim. Acho que é uma relação realmente de confiança, assim, que tem que ser realmente bem verdadeira, pra ser bom para todos. E o que eu acabo falando em quase todos os episódios, né? O mais importante de tudo, nem sempre no final das contas, na ponta do lápis, é a qualidade fotográfica, no sentido assim, se você tem um bom trabalho e é um pé no saco trabalhando, você tem 50% de chance de conseguir um trabalho novo. Se você tem um trabalho quase bom, mas tem um ótimo relacionamento, né? Se coloca à disposição, é simpático, se envolve com os clientes que você atende, a sua chance de fechar um trabalho é de 80%, 90%. Sim, exatamente. É exatamente isso. Tipo, às vezes você vê assim um cara, pô, aquele cara nem é tão bom assim, acabou de chegar, tem, sei lá, pô, acabou, tá com uma câmerazinha muito nada a ver, não tão maneira, sabe? Aquelas câmerazinhas, sei lá, tá com a Cybershot. Mas, cara, às vezes o cara acaba criando um estilo e por ele ser, assim, gente boa, acaba conseguindo ter mais trabalho. Então, tipo, a pessoa que tá frustrada por causa do outro tem que repensar sobre o que ela está fazendo. O que ela tá fazendo de errado? Por que o fulaninho tá se dando melhor do que você? E, tipo, isso, na real, não tem que ser uma competição nunca. Na real, isso tem que ser um processo de evolução pessoal para o seu profissional, para você evoluir, para você poder se espelhar, né? São referências. Pô, esse cara é tão bom, vou dar uma olhada ali. Pô, que referência foda, sabe? Então, eu acho que hoje em dia você ser fotógrafo, você também tá sempre unido, sabe? Uns com os outros. Sempre vai ter mercado para todo mundo, não precisa ter essa disputa, né? Não tem que ser, mas você tem que estar sempre observando para você poder evoluir e estar sempre entregando o seu melhor, entendeu? Acho que é isso. Legal. E só pra gente terminar o tema retrato que a gente acabou entrando aqui, alguma dificuldade que você passa aí no processo de criar um retrato que pode virar uma dica para quem tá ouvindo? Uma dificuldade que eu passei? Cara, o que é difícil para vocês? Você fala assim, poxa, pra mim isso aqui é muito difícil fazer, então a dica que eu dou para fazer isso é tal coisa. Nossa. Complexa essa pergunta, né? Precisaria de um workshop, mais ou menos, para explicar. É muito difícil pensar nisso, porque, cara, a gente se depara com tanta dificuldade de tipo, sei lá, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, por exemplo, com flash até hoje. O flash é uma dificuldade para mim. E toda vez assim que eu tenho alguma dificuldade, eu, tipo, por exemplo, eu vou para um evento tal, eu sei que eu vou precisar de flash. Beleza, vamos dar uma estudada de flash para dar uma relembrada, porque
quando é uma coisa que você faz menos, você automaticamente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Eu acabei aprendendo muito com outros fotógrafos também. Eu fiz curso também, eu fiz 4 cursos de fotografia e tal, mas eu aprendi muito com amigos, assim, quando eu comecei a conversar mesmo, antes de trabalhar com isso, ou de cobrar por uma coisa que eu não sei fazer, eu perguntava, eu procurava saber, eu estudava na internet, via coisas, e quando eu achava que eu estava assim, mais confiante, eu já não saía cobrando, eu pedia para fazer o evento de graça, pra tipo, pô, será que eu tô legal mesmo? Vamos ver na prática, porque a fotografia não adianta ser só teórico e chegar na prática, pô, cobrar e fazer um bando de cagada, isso vai sujar teu nome. Não faz isso, sabe? Vai, oferece, fala, ó, pô, tô estudando tal coisa e eu queria fazer uns testes aqui. Eu posso engatar aqui, fazer uns testes e tal, e aí eu mando as fotos pra vocês, ou se ficar uma merda, tipo, você não cria o compromisso de ter que entregar o material se ele ficar uma bosta, sabe? Você consegue negociar, sabe? Ter um jogo de cintura, e aí você não se suja, você evolui e só progresso, assim. É bem o que eu acho que é a dica que eu dou para quem tem dificuldade em alguma coisa, que é mais ou menos, é o que eu faço, assim, e é mais ou menos o que eu procuro seguir sempre que dá tempo, assim, né? Porque agora a gente já tá num fluxo que não tá dando. Mas acho que essa é a minha dica. Essa dificuldade de mexer com flash, é por isso que você aceita o convite do pessoal I Hate Flash para trabalhar? Nossa! Pior que não, cara. A galera, pô, eles são meus amigos, né? Tem vários fotógrafos ali que eu admiro demais. Mas, na real, quando eu aceitei fazer essas fotos, foi exatamente porque eu tava começando a mexer com essa coisa de efeitos e queria testar. E aí eu fui, conversei com eles e eles falaram, Carol, então vamos lá, cara, por que você não faz? Aproveita o I Hate Mondays, que é uma festa nossa. Vamos lá, vamos fazer. E aí meio que foi isso, assim. Foi um teste, realmente. Eu tava querendo chegar com uma proposta ali, mas foi realmente vou fazer umas fotos, tanto que eu não cobri o evento inteiro, né? Tipo, eu cheguei lá, fiz algumas fotos, entreguei e foi isso, sabe? Foi exatamente esse exemplo que eu dei mesmo, foi exatamente o que eu fiz. Não, eu não tenho nada contra flash, na verdade. Na verdade, o negócio do flash é que eu não gosto muito dele frontal. Eu tenho um problema com luz frontal. Pode reparar que todas as minhas luzes são mais ou menos laterais, assim, ou de contra, né? São as luzes que eu tenho um certo tesão, assim. Quando eu vejo que a luz está muito de frente, eu fico meio... cara, tá tão, sabe? Tá uma luz tão bonitona assim, né? Eu quero fazer um diferente. A gente gosta de dificuldade. Dificuldade, a gente pode falar que show é um palco de dificuldades, né? Existem muitas coisas acontecendo ali que podem atrapalhar o seu trabalho. Mas como é que foi, assim... antes você estava ali, né, nas rodinhas de rap. Começando já nesse pedacinho, eu tenho uma curiosidade que até esqueci de perguntar logo no começo, que era, em algum momento, quando você chegava, loirinha, dos olhos claros, o pessoal olhava meio assim e falava assim, lá vem essas menininhas aí que acham que é da área do rap, mas são tudo patricinha? Cara, se eu te falar que eu nunca passei por uma situação assim. Eu já passei por situações de chegar num rolê de rap e as meninas ficarem me olhando tipo assim, o que essa branca tá fazendo aqui? Porque isso rola, e tudo bem, eles estão na razão deles. Só que eu sempre cheguei de um jeito muito leve, sabe? Tipo, eu não queria enxergar que as pessoas podiam ter algum tipo de preconceito comigo. Muito pelo contrário, eu queria estar lá como todo mundo. Eu estava lá trabalhando também, eu estava lá me divertindo da mesma forma. Tipo, nunca criei inimizade com ninguém, muito pelo contrário. É difícil dizer, assim, pessoas que eu tive briga na minha vida, sabe? Eu acho que eu nunca, sei lá, não lembro. Não tenho, assim, uma pessoa que... Tem pessoas que, tipo assim, que eu não falo porque não bate, porque não encontra, sabe? Mas não porque eu tive alguma treta com tal pessoa, sabe? Tipo, nunca
nunca criei isso, então nunca passei por nenhuma situação assim desse tipo, sabe? Com relação a outras mulheres ou até mesmo com pessoas. Não, nunca passei. Sempre foi bem de boa. Mas falando dos shows em si, então, como é que foi a progressão, né? Como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho, saindo aí de bandas independentes, dos amigos, para realmente começar a fotografar shows de pessoas que, de uma certa forma, já têm um pouco mais de audiência, um pouco mais de fama? Como é que foi esse caminhar? Como é que foi o percurso? O que você enfrentou durante esse caminho? Cara, foi extenso, porque, assim, para as pessoas saberem que eu trabalho com show, elas precisam ter meu material de show. Então eu começava a me oferecer para fotografar todos os shows possíveis, assim, eu só ia, sabe? Às vezes era um cantor que a gente tinha trabalhado em algum clipe, ou algum amigo que conhecia tal pessoa, ou eu mesma que conhecia alguns e falava assim, pô, posso fotografar seu show? Pô, o BK foi um que, caraca, já fotografei vários shows dele, tudo assim. Pô, o BK tava sempre no mesmo rolê que a gente, tipo, pô, cara, você se incomoda se eu for lá, pô, fotografar seu show? Não, Carol, vambora, vai lá, não sei o quê. Até que as pessoas foram conhecendo realmente que eu fazia um bom trabalho de show. As pessoas iam falando, lembrava, né? Pô, a Carol fotografou esses dias o show do Djonga, a Carol fotografou esses dias o show de não sei quem. E aí uma coisa vai meio que puxando a outra, né? Porque nesse nicho todo mundo se conhece, né? Então acaba que um vai lembrando do outro, aí um divulga o outro no Instagram, aí vai conhecendo. E aí foi assim que eu comecei a ser reconhecida por isso e ser procurada por isso, porque chega uma hora que você não quer mais trabalhar, não quer mais oferecer, né? Você quer começar a ganhar e aí você meio que, quando você dá esse stop, assim, a pessoa começa pô, Carol fez foto de show, fez umas fotos do último show nosso que ficou maneiro, vou chamar ela de novo, sabe? E aí foi surgindo até eu entrar na minha primeira gig, que já era o que eu queria já há muito tempo, que foi aí que eu comecei a fotografar show, que é porque eu queria entrar numa gig, assim, era o que eu mais queria fazer. E como é que foi o processo também de transição dessa questão do gratuito pro pago, né? Como é que você enfrentou isso? Porque de uma certa forma, quando você começava a oferecer, as pessoas aceitavam, muito provavelmente elas acreditavam que você ia continuar fazendo sem cobrar, né? Como é que foi esse processo? Cara, eu acho que... Pera, deixa eu passar. Cara, esse processo foi... Assim, foi difícil, cara. Teve uma hora que eu falava, tipo assim, cara, acho que eu nunca vou conseguir cobrar por isso. Bateu um desespero, porque era o que eu mais queria fazer, e aí eu me via fazendo coisas que eu não gostava de fazer, porque eu precisava de grana, né? Fotografia é uma coisa que você tem que estar sempre investindo, não tem jeito. Então, tipo, eu falava, cara, não sei como vai ser. E rolava muito uma parada também que na época, tipo, eu namorava e a maioria dos caras eram, né, tudo homem, né? Então eles rola um pouco desse machismo, né, ainda nesse meio, né? Então, pra mim foi bem difícil, assim, mas na hora que, tipo, eu tinha um relacionamento na época, na hora que meio que terminou esse relacionamento, que eu comecei a provar pras pessoas que eu conseguia ser sozinha, que, tipo, que eu não dependia de ninguém para conseguir essas coisas, que tudo era mérito meu mesmo. Tipo, acho que isso ganhou um valor, sabe? A pessoa começou a... Tipo, eu fotografei a Lollapalooza, sabe? Sozinha. Isso foi uma coisa que veio pra mim. Eu arrumei sozinha, sabe? Foi uma conquista minha. Eu fiz o Lola, depois eu fiz São Paulo Fashion Week. Eu fui fazendo coisas importantes que foi dando um pouco dessa visibilidade, sabe? E aí as pessoas foram me valorizando mais. E aí, cara, eu lembro que teve uma vez que, por causa de uma foto que eu fiz num show, assim, tipo, fiz a foto do artista. Aí, 2 meses depois do show, assim, eu fui mandar, que foi no show que rolou no Lola. Aí eu tirei umas fotos assim, nunca tinha mandado. Depois de 2 meses eu peguei nas fotos de novo pra reeditar, poder postar. E aí, pô, a pessoa viu e falou assim, caraca, Carol, que fotão. E aí no mesmo dia me chamou pra um show que ele ia fazer.
já me perguntando, e aí, quanto é que você cobra? Sabe? E aí foi surgindo, assim, foi surgindo um, foi surgindo outro, e, tipo, isso de eu começar a ganhar dinheiro com show, não tem tanto tempo, assim. É óbvio que um ou outro ali rolava naquele meio tempo que eu tava, né, tentando fazer os shows, tentando fazer material pra mim, óbvio que um ou outro rolava ali, mas não foi uma coisa contínua como foi logo depois disso, sabe? Depois disso foi meio fluindo, assim. Aí um tempinho depois eu fui chamada pra gig da Cintia Luz, onde eu tô até hoje, tô assim, maravilhada, super feliz, mas foi um processinho assim meio difícil, eu admito. Foi muito por ser mulher, muito porque na época eu namorava, por diversas situações, assim, sabe? Foi bem difícil, mas tamo aí, né? Tamo aqui, tamo no Papo de Fotógrafo, tá valendo a pena. É uma luta diária, né? Uma pergunta sobre uma curiosidade, né? Você não precisa nem falar de valores, mas se puder falar um pouquinho do seu processo. Como é que foi o processo de precificação do seu trabalho, né? Como é que hoje, se uma pessoa vai contratar você para fotografar um show, como é que você cobra? Por dia, por hora, por foto entregue? Como é que é? Bom, então, hoje em dia eu tenho meu valor mínimo, que é o meu valor base. Tipo assim, qual é o meu valor base que eu não saia no prejuízo na hora de trabalhar? Porque na hora de você montar seu orçamento, você coloca o preço de tudo, tira uma porcentagem desse preço para você saber o seu básico do mês, que é a manutenção da sua câmera, seguro de computador, seguro de tudo, né? Se você não tiver... Quem não tem aí, por favor, começa no seguro, porque foda, né? Até seguro de vida e seguro de responsabilidade civil. Se você não sabe o que é, vale a pena ouvir o episódio que a gente tem sobre seguros, porque se você toma um processo por indenização, se você não tiver um dinheirinho guardado, o negócio descamba aí, né? Então é importante conhecer um pouquinho desses seguros que ajudam a gente na questão da indenização também. Total, eu sem seguro, eu acho que eu não ia sair de casa. Mas enfim, então isso tudo você bota no seu cachê, no seu mínimo. A partir daquele mínimo você tem a mão de obra, você tem o deslocamento, você tem quantas horas de trabalho que você tem. E assim, eu até não conto hora de trabalho em edição, mas tem fotógrafos que eu conheço que eles colocam, tempo edição. Eu não coloco isso porque eu gosto de editar no meu tempo, né? Porque, sim, então eu não coloco isso. Mas eu tenho um mínimo para trabalhar e aí vai sendo de acordo com, tipo assim, se é no meu estado, se não é no meu estado, se é na minha cidade, se não é na minha cidade. Deslocamento. Às vezes o deslocamento eu gosto de botar por fora. Porque tem muita gente que às vezes vai de van ou tem carro e pode te buscar em algum lugar. Eu procuro ser bem flexível, sabe? Eu não gosto muito de complicar a vida do cliente, botar tantas regras, porque senão, né, ferrou, você não trabalha, né? Eu acho que você tem que ser fácil de trabalhar. Então eu procuro sempre ter uma base, mas sempre dar uma negociada numa coisa, em outra. Meus valores eu dou um valor, mas se a pessoa falar, tentar dar uma negociada, a gente tenta entrar num denominador comum. Eu acho que é isso, assim. Eu não tenho muitas regras, sabe? Eu só sei que eu tenho o meu mínimo, assim. E eu não pago pra trabalhar. Então, tipo assim, a pessoa quer, sei lá, como já aconteceu. Nesses shows que eu ia fazer, às vezes, de graça, ou trabalhos que eu ia fazer de graça pra montar meu portfólio. Às vezes eu tentava desenrolar pelo menos um Uber, se fosse uma coisa meio na parceria, de tipo assim, eu dou meu trabalho, dou minhas fotos pra vocês usarem, mas, pelo menos paga meu Uber, né? Pra não sair no prejuízo, uma bebida, né? Que eu acho que é o mínimo que a pessoa precisa. Então, pelo menos o básico ali, você tem que dar uma cobrada, sabe? Não dá pra sempre ser de graça, a não ser que seja uma coisa 100% pra você, né? Sem ter a obrigação de mandar, mas quando é uma parceria, quando é uma troca, é legal você cobrar pelo menos um Uberzinho, uma água, uma coisa assim. Acho que é mais ou menos isso, mas eu acho que a dica principal é você sempre ser aberto, sabe? Ser aberto, porque às vezes
Um cliente que ali é pequenininho não pode te pagar tanto, às vezes ele pode amanhã, te dar uma outra fortalecida e vice-versa, né? É sempre o mundo girando aí. Legal. E aproveitando já essa dica de precificação, tem alguma outra dica que você pode dar para quem quer entrar nessa área, né? Para já não entrar aí com o pé esquerdo, entrar com o pé direito e dar super certo? Cara, assim, dar super certo não existe uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo que a gente consiga dar. Quem dera, né? Que eu pudesse falar assim, gente, faz assim que dá bom. Quem dera. Mas eu acho que o principal de tudo é você ser cuidadoso e ter calma. Porque se você for ansioso, você vai meter os pés pelas mãos. Tem muita gente que quer ser fotógrafa porque quer estar fotografando show, mas calma, o que você precisa para começar a fotografar show primeiro? Você precisa de estudo, você precisa de equipamento, você precisa de alguma experiência, sabe? O seu nome é a coisa mais importante que você carrega. Não é o seu cachê, não é a sua câmera, é o seu nome. Porque se você tiver um nome limpo no mercado, você vai estar sempre com trabalho, as pessoas sempre vão te chamar para trabalhar. Então eu acho que antes de começar a fotografar e a cobrar por esse valor, por esse trabalho, né, é você estudar. Estuda, cria experiência, faz trabalhos de graça, se aperfeiçoa nisso. Quando você estiver seguro que você vai entregar um material maneiro, aí você conversa com outros fotógrafos, com pessoas que têm mais experiência, para você de repente decidir um cachê, tipo, um cliente me chamou para esse evento, mas eu nunca trabalhei, eu tenho uma experiência, de repente queria saber quanto você cobra, enfim, para você ter mais ou menos um parâmetro. Mas acaba que com isso de você também fazendo trabalhos meio de graça para você pegar uma experiência, ou você ser de repente assistente de um fotógrafo, isso aí já vai te dando uma base, assim. Em relação ao preço, acho que é uma coisa que vai sempre fluindo, mas cuidado, porque se você for cobrar por uma parada que você não tem experiência e cobrar por um valor muito baixo, pode acontecer das pessoas adorarem seu trabalho e tudo mais, e você desvalorizar o trabalho de outros fotógrafos, porque todo mundo sabe que aqui rola uma união, né? Então, tipo, o fulaninho cobra tanto, procura saber mais ou menos o valor do preço ali, para você ter uma base, para você não acabar desvalorizando a sua própria profissão, a sua própria futura profissão, né? Se for no caso do início aí. Legal. E para quem tá aí querendo realmente entrar na área, qual a importância do network, né? Você falou, comecei fotografando banda de amigos e as coisas foram crescendo e pessoas que conhecem pessoas. O quanto relacionar com outras pessoas é importante para o trabalho do fotógrafo, principalmente para quem vai trabalhar com shows? Cara, eu acho que um network ele é essencial, porque se você quer trabalhar com pessoas e você não for uma pessoa sociável, vai ser um pouco complicado, né? Então, assim, isso de você estar sempre presente, de você ir lá e falar assim, cara, às vezes é um evento que você não tá tão afim de ir, mas é um evento maneiro para você conhecer pessoas, sabe? Pessoas querem te conhecer também. Lembre disso, que quando você quer muito conhecer uma pessoa, lembre que pessoas também querem te conhecer. Então é sempre bom, é uma coisa que é tipo uma roda, né? Você encontra com um dia, às vezes o cara nem lembra que é fotógrafo de show, por exemplo, porque você tá tão sumido, e aí às vezes é um cara que tá ali num rolezinho do meio, fala assim, encontrei a Carol esses dias, chama ela, sabe? Então acho que quem não é visto não é lembrado, né? Então acho que o network é super importante exatamente para você estar sempre na cabeça das pessoas, as pessoas estarem sempre lembrando de você. É óbvio que você não é obrigado a fazer tudo também, né? Só porque é network, mas dá uma balanceada ali, tá sempre em contato, sempre vivo, em movimento, é bom. E o importante é lembrar que network também não significa só relacionamento, né? Você precisa ter empatia, se colocar no lugar das pessoas, ser simpático, bem-humorado na medida do possível, para que isso sempre aumente, né? Que expanda essa sua rede de relacionamentos.
Eu acho que o mais importante é você ser bem natural, assim, ser bem você mesmo. Porque às vezes a pessoa tenta forçar ali uma graça, uma situação e assim, fica aparente, sabe? A gente sabe quando é de verdade e quando não é. Então acho que o principal é você procurar ser sempre você mesmo, mas você ser solícito, né? Sempre. Colocar-se à disposição. Isso, sempre estar à disposição. Falando um pouquinho de dificuldades, então, ainda de shows, né? Quais são as maiores dificuldades hoje para você como profissional? No sentido de, hoje você já tem seu portfólio, né? As pessoas já conhecem o seu trabalho, mas trabalhando, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Pouco espaço, iluminação ruim? O que você tem que se virar nos 30 para fazer um bom trabalho? Cara, ainda bem que a minha gig tem um iluminador maravilhoso. Porque, caramba, olha, eu já fotografei show, gente, que não tinha luz. Era 2 bastões de LED, assim, tipo, como assim? Aí nessas horas, gente, rezar pra... É foda, às vezes você tem que se virar nos 30 mesmo. Acho que a dificuldade muitas vezes não depende de você, né? Às vezes é um imprevisto que rolou ali e agora você tem que se virar. E você vai jogar um flash, você vai pegar um LED, né, que não... Sei lá, de repente vai inventar uma coisa, eu sei lá, né, não tem luz colorida, eu já penso logo em jogar a luz colorida ali, fazer um efeitão, uma luz de LED, né, pegar esses bastões de LED, já jogar logo uma luz colorida para dar alguma coisa. Agora, se for um show, sei lá, que não dê para chegar perto do artista, aí, porra, aí você reza. Reza pra Santa Mãe do Iso Alto. Se não tiver luz, mano, não dá, assim. Tem que ter o mínimo de estrutura ali. E às vezes é uma coisa que não depende de você, mas aí você estaria dentro da sua razão caso você não quisesse que esse material fosse divulgado, assim. Porque seu trabalho foi prejudicado, às vezes, tipo, pela produção que não botou uma luz maneira, sabe? E por aí vai. Tem uma pergunta que eu ia fazer para você sobre esse tipo de problema que acontece. Você tem um contrato com o contratante, né? Com a pessoa que está contratando seu serviço. Existe uma cláusula que fala exatamente dessa parte de iluminação, dos problemas que podem ocorrer e quais deles não são culpa sua? Gente, não. A gente vai no freestyle. Eu não tenho essa cláusula. Mas assim... Eu sempre procuro... Cara, teve uma vez que eu fui num show, que eu fui fotografar um show, que o iluminador, ele tava... Cara, ele tava de ressaca, ele não tava maneiro no dia. Não é possível. E aí, cara, tipo, ele jogando uma luz azul numa pessoa de pele preta, como que sai? Não sai, né? Você tem que jogar uma luz que seja mais clara para o artista aparecer, né? Ali ele tava assumindo o artista, eu tive que dar uma conversada com ele antes, falar assim, cara, tenta iluminar o artista, é importante que ele esteja aparente, né? É importante que ele apareça, porque ali é o momento dele, é o show dele. A não ser que seja também uma proposta, né? Mas aí eu também não me envolveria. É mais quando eu tenho quando eu posso ter esse domínio, né? Eu jamais vou interferir na profissão de alguém, né? Mas quando eu posso opinar, posso dar uma ajuda. Ou quando eu converso sempre com a produção, eu tento ver se é essa a proposta e se não for... eu tento dar um toque ali no cara da luz de tipo, tenta fazer isso e aquilo. Ou se tiver a cara da luz, né? Que tem lugar que às vezes eu já toquei em lugares bem pequenos que era realmente isso, assim, 2 bastões de LED e aí você se vira no flash, assim, sabe? Não era o cara da luz, era o cara do interruptor. Era alguém que acendia ou apagava a luz do lugar. Bacana. Mas de alguma maneira, assim, você não tem no contrato uma cláusula que te dê um suporte caso dê algum problema futuramente? Cara, não tenho. Mas seria bem importante eu ter, né? Mas é que hoje em dia é tão difícil a gente trabalhar assim com contrato, né? Acaba que nosso contrato acaba sendo o e-mail, né? O que é combinado ali pelo e-mail. Mas normalmente, cara, esses shows assim que eu faço sempre tem gente de luz, assim, sempre tem iluminador do próprio artista, assim, né? É muito importante, né? Então, a maioria tem, eu não tive pouquíssimos problemas. A maioria dos problemas que eu tive, assim, não foi nem do show, foi, assim, do evento em si, sabe?
esses eventos bem menores, assim, que real não tem grana mesmo, que é ali na guerrilha. E vai no ISO mesmo. Vai no ISO, vai no LED, vai no flash, vai no que... Pô, vai até no flash do celular, você vai. Bacana. E aí, falando um pouquinho, teve um momento que você falou assim, às vezes eu consigo me divertir, eu aproveito. Acompanhando as suas redes sociais, a gente vê que quando você tá principalmente num festival assim, você acaba mostrando muito você se divertindo, né? Brincando ali em alguns momentos. Como é que é a relação, assim... Como é que você divide a questão do trabalho e da diversão, né? Como é que você faz para se divertir, mas de uma maneira profissional, que as pessoas não levem pro lado pejorativo da diversão? Cara, eu acho que quando eu tô no show, a pessoa vê que eu tô concentrada, sabe? Eu encontro uma pessoa, faço uma palhaçada, mas eu não saio dali, sabe? Eu acho que quando eu tô ali no meu trabalho, eu tipo, me fecho. Aí uma pessoa me chama, oi, Carol, eu olho e falo, e aí, e tal. Mas, tipo assim, a pessoa sabe que eu tô trabalhando, sabe? Eu acho que, sei lá, sabia? É natural, assim. Por exemplo, agora, o último show que eu fiz, posso dizer, o Rap Festival. Pô, eu fotografei ali o show da Cíntia, que era a minha responsabilidade. E depois eu encontrei meus amigos, encontrei todo mundo que eu queria encontrar, me diverti, socializei, mas acho que é isso, assim, a postura mesmo, sabe? A pessoa sabe que você está trabalhando, é você mostrar que você está concentrado fazendo aquilo, né? Foco, acho que é isso. Quando você está trabalhando, você tem que ter foco. A partir do momento, você não precisa ficar sério, né? Tipo um robôzinho, até porque a gente é artista, né? A gente nem consegue. Então é sempre no bom humor, mas também sempre com postura, sempre com concentração, se mostrando atento, né? Você tem que estar... Você pode falar com o fulaninho ali rapidinho, mas você tem que estar atento pro que está acontecendo ali. Então acho que é isso, não dispersar, mas também estar ali de boa, sabe? Às vezes eu tô no show da Cíntia, assim, ela tá tocando uma música que eu gosto, aí tô lá fotografando, mas assim, aí paro um pouco, dou uma cantada, mas tô sempre com a câmera na mão e atenta ao que tá acontecendo, aos momentos que tá acontecendo. E da Cíntia dá até pra fazer mais porque eu já conheço, né? Já sei quais são os momentos, já sei, né, quando a galera tá mais agitada, quando a galera tá mais de flash, quando, sabe, eu consigo acompanhar, porque eu conheço o show dela. Mas se for um show que eu nunca fotografei, acho que é isso, é você tá sempre atento, sempre em foco e prestando atenção ao seu redor, sabe? Não separar, sabe? Você tá ali trabalhando. E uma curiosidade, aproveitando que você falou que você conhece o show, você acaba cantando junto. É mais fácil fotografar shows de tipos de música ou de cantores que você gosta do que de cantores ou músicas que você não gosta? Com certeza, né? Acho que quando você gosta, assim, você fica empolgado, né? Mas eu admito que eu não tenho muita dificuldade, porque eu vou muito no feeling do show. Eu já fiz uma vez uns shows assim, tipo, sertanejo, que, tipo, não é tão a minha praia, igual sertanejo, né? Eu sou uma pessoa muito eclética, né? As pessoas que me acompanham conseguem ver um pouco isso, que cada hora eu tô num estilo de música. Mas isso ajuda bastante, né? Eu acho que se eu fosse de um nicho mais... gostasse mais, por exemplo, eu sou do rap mesmo, é o que eu ouço e é isso. Eu acho que eu teria mais dificuldade de fotografar um sertanejo, assim. Mas como eu gosto de tudo, eu sempre procuro fluir, assim, ali no show, né? Pegar ali os melhores momentos, os momentos de sentimento. Eu consigo não ter tanta dificuldade. Acho que é um pouco dessa coisa de você se sentir em casa no show, não importa qual. Acho que no final, tipo, o clima é sempre o mesmo, sabe? São pessoas felizes. A grande maioria falando de amor. Teve uma vez que eu fotografei um show de heavy metal, que era aquele bem Massacration, sabe? Com a vozinha fina, que ali realmente não era a minha vibe de jeito nenhum. Mas fluiu, assim, fotografei, fiz meu trabalho, botei os efeitos. Mas rolou, gostei do trabalho, gostei do que ficou. Mas ali eu ficava um pouquinho cansada às vezes, né? Acho que te cansa um pouco mais
por você não gostar tanto, não se identificar tanto. Mas isso não acontece muito não, eu tô aí, eu vou pra qualquer estilo, eu gosto de todos. Tem que variar. Tem que variar. É legal, é importante saber, né, esse envolvimento com o próprio trabalho. Mas aí agora eu quero tocar num assunto que pode ser um pouco delicado aqui, mas que eu acho que é importante a gente colocar em discussão, né? Principalmente para você, né, tendo uma convidada, uma mulher que pode dar o próprio depoimento, o próprio mostrar o que acontece no dia a dia. Para você ser mulher nesse mercado que, de uma certa forma, é dominado pelos homens, né, quais são as dificuldades que você enfrenta ou já enfrentou justamente por ser mulher e como você faz para se destacar dessas pessoas para conquistar seu próprio espaço? Olha, isso é uma coisa que eu reflito todo dia, porque eu comecei no rap numa época que não se tinham muitas mulheres fotógrafas ainda, existiam, mas você não via tanto. Hoje em dia eu, pelo menos, vejo muito mais, e até mais velhas, né? Parece que, sei lá, elas se escondiam na época. Então, eu comecei muito nova no rap. Tipo, já tiveram situações, assim, da pessoa achar que eu tava tendo relação com algum daqueles caras e por isso que eu tava ali. E, na real, nunca existiu isso, sabe? Mas acho que, sei lá, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito amiga das pessoas. E isso me ajudou bastante, sabe? O fato de eu não ter isso de diferença, sabe? Eu sempre gostei, na verdade, de estar no meio daquela galera, sabe? Eu sempre aprendi muito com eles e aprendo até hoje, né? Isso aí é uma coisa que não tem como, né? A gente sempre está aprendendo, sempre evoluindo e protegendo, né? Porque quando eu trabalho nesse meio, quando eu quero trabalhar nesse meio, quando eu me identifico de trabalhar nesse meio, eu abraço uma causa para mim também. Então eu acho que isso foi que me ajudou, assim, sabe? O fato de eu não ter passado por tantas situações difíceis. Já passei por algumas, chatas até, da galera, enfim, não querer me pôr na gig por eu ser mulher. Já passei por coisas assim, de não me valorizar tanto, de não me levar tão a sério, ou de não me chamar para querer meu trabalho, mas ficar meio assim de me chamar por eu ser mulher e, sabe? Isso acontece até hoje, mas eu tenho paciência, sabe? Eu acho que a gente já tá numa evolução muito maneira, sabe? Eu acho que tá fluindo, então daqui a pouco isso acaba, sabe? A gente espera, né? Daqui a pouco acho que cada vez mais as pessoas vão entendendo que não importa se você é mulher, se você é branca, se você tem olho claro, se você veio do morro ou se você não veio, sabe? Eu acho que o mais importante é o seu caráter, sabe? O que você pode agregar com essas relações. Então, eu já passei por muitas situações, mas por eu ser uma pessoa assim, paciente, por eu ser uma pessoa que, beleza, vamos lá, de respeitar um pouco essas fases, eu acho que isso me ajuda a não ficar doida, posso dizer assim. E você tem visto outras meninas, principalmente com você publicando material, mostrando a sua cara nas redes sociais, você tem visto mais meninas se encorajando a atuar nessa área, né, essa coisa de espetáculo, de shows? Você tem percebido essa movimentação das mulheres? Muito, muito, muito. Eu recebo muita mensagem de mulher que está começando na fotografia, que me admira, sabe? E isso, assim, é gratificante, sabe? Eu apoio todas. Eu tô sempre procurando olhar o material, vira e mexe, eu converso com algumas, indico, às vezes eu vejo um trabalho maneiro e que é de uma mina, eu mesma sempre estou indicando mina para trabalho. É difícil, assim, até eu indicar homem, eu sempre procuro primeiro mulheres, e aí quando eu não consigo achar alguma mulher que consiga, né, alguma fotógrafa, aí sim eu parto para os meus amigos, né, mas
Eu sempre priorizo muito as mulheres, sabe? Eu acho que a gente tem que se ajudar cada vez mais, porque sim, a gente sofre um machismo, a gente sofre um preconceito. Pra gente é tudo muito mais difícil, e se a gente se ajudar, a gente com certeza consegue tornar as coisas mais fáceis. Tem várias meninas que, por exemplo, no ano passado, no Rap Festival, eu era a única mulher num evento de rap fotografando o show, sabe? A única show e o evento, né? Eu fui a única mulher. E agora, né, no Rap Festival desse ano, um ano depois, eu vi no palco várias minas fotografando, algumas até veio falar comigo. E eu fiquei, assim, super orgulhosa, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. E eu cada vez mais estou aí, cara, à disposição para ajudar sempre, principalmente mulheres. Assim. E só uma outra curiosidade nesse caso. Você acha que não tinha tantas mulheres na outra vez, por exemplo, porque não tinha tantas pessoas com um portfólio legal para apresentar? Ou por simplesmente, no sentido de não tinha tantas profissionais mulheres disponíveis para estar lá registrando, ou porque realmente as mulheres ainda não tinham se colocado no sentido de falar assim, não, eu consigo, eu posso, eu quero fazer isso e vou atrás? Eu acho que a questão nunca foi delas, eu acho que a questão sempre foi deles, sabe? De, tipo, a gente sempre chegava lá para tentar uma oportunidade e o cara às vezes preferia contratar o homem, sabe? Mesmo com um trabalho pior, digamos assim, entre aspas. Sim, porque se sente mais à vontade, porque se relaciona melhor, porque homem com homem é isso, tem aquela amizade que todo mundo fala. Então eu acho que a culpa, não é que seja culpa, mas assim, eu acho que nunca foi por falta de atitude nossa, assim, sabe? Eu acho que sempre foi por uma questão de cabeça fechada da parte deles. E a partir do momento que a gente começou a gritar mais e a brigar mais por isso e a enfrentar muito mais, eles começaram a, não, peraí, sabe? Vamos repensar aqui, sabe? Pô, ela é boa, ela manda bem, a mina é maneira e aí vai fluindo, sabe? Então, cada mina que conquista um espaço ali, cara, é uma mina que tá conquistando um espaço para muitas outras. Por isso que é tão importante a gente estar unida. Bacana. E aí eu queria tocar num outro assunto também que é muito delicado e que muito provavelmente em todo esse tempo você atuou, né, nessa área de shows e de festivais, deve ter passado por alguma situação assim. Vamos falar um pouquinho sobre assédio. Hoje ainda você percebe que existe um assédio moral, nem a gente tá falando de não escolher as mulheres por uma questão de gênero, né? E também já passou por assédio sexual, assim, de pessoas passando a mão, abusando. Como é que é, até mesmo, como é que você trabalha para que isso não aconteça nesse meio? Cara, eu fico, assim, uma galera vira pra mim e fala que eu tenho um cara de brava, né? Então, eu devo ficar com a pior cara do mundo nessas festas. Eu tô meio concentrada, né? A gente acaba dando uma fechada de cara, mas não é porque tá puta, né? É porque tá concentrado, enfim. Já aconteceu, já tive situações de assédio, inclusive até de gente que querendo me contratar para poder ficar comigo, ou abusar, ou enfim, né? Assédio, de qualquer maneira. Mas eu sempre me coloquei muito no lugar, sabe? De tipo assim... Eu não tô de bobeira, sabe? Meu trabalho não é um portal para qualquer outro tipo de relacionamento que não seja profissional. É óbvio que dentro desse meio pode acabar acontecendo de você conhecer uma pessoa, mas aí já não é assédio, não é abuso, não é você pegar um profissional para um interesse sexual ou emocional seu, entende? Então, hoje em dia eu consigo muito separar. Já passei por coisas assim, às vezes eu tô num evento fotografando show e aí vem um cara doidão, assim, aleatório e querer, sei lá, chegar em mim e eu corto, sabe? Não tem essa. Eu acho que, tipo, eu também não gosto de misturar as coisas, sabe? Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Mas também, se eu estiver trabalhando, terminar de trabalhar e quiser me divertir, quiser fazer, né, sei lá, ficar bêbada e... Pegar alguém, sendo literal? Eu tenho o meu direito. Eu não gosto, não faço, até porque
tô trabalhando, no final eu sempre quero só ir embora. Não quero ficar. Mas acho que é isso, assim, tipo, já passei por situações difíceis, mas eu não abaixo minha cabeça, sabe? Não abaixo, não deixo barato, não tenho medo, sabe? Não tenho medo de virar e falar assim, ô, mano, você tá maluco? Você pirou, de chamar o segurança e falar, ó, segurança, tá abusando de mim, sabe? Tá fazendo isso e aquilo, entendeu? Tipo, eu não tenho medo, não tenho papéis na língua e é isso, sabe? E que dica você daria para as meninas que vão começando nessa área tomarem cuidado, assim, se conseguirem se precaver de situações como essa? Cara, eu acho que acho que um conselho que eu poderia dar é não abaixe a cabeça, não desiste e se der errado, tenta de novo, vai pra cima. Acho que não tem que ter medo, sabe? Isso vai acontecer, a gente está fadada a isso. E ainda assim não é para deixar de fazer nada por medo ou por insegurança de que alguém possa abusar de você, sabe? Eu acho que é você também ser esperta, não deixar barato, sabe? Acho que tem que ter muita coragem mesmo, sabe? De chegar e falar assim, ô, você tá doido? Não é assim, sabe? E aí, pra cima mesmo. É difícil falar disso, né? Porque eu sou mulher, assim, até hoje eu aprendo, sabe? Eu vim pra São Paulo sozinha, né? Eu ando pelos lugares, assim, meio que sem conhecer ninguém. Eu saio totalmente fora do meu conforto, então é óbvio que quando eu vou trabalhar, eu sempre já fico meio cabreira, assim, com as pessoas, de, pô... Às vezes eu vou trabalhar com um fotógrafo fala, Carol, vamos fotografar junto, que pode ser incrível e acabar sendo uma situação. Então eu sempre procuro conversar com as pessoas sobre isso. Vou trabalhar com fulano, você conhece ele? Sabe qual é que é dele? Olha, ele tá me falando isso. Você acha que ele tá falando de boa? Você acha que não, tá de gracinha? Eu acho que a comunicação entre as pessoas também pode te proteger um pouco, sabe? De você realmente olhar assim, o passado da pessoa, dar uma fuxicada, sabe? Tipo, você vai trabalhar num evento tal, de tal organizador. Pô, vi ali que tal fulano e tal fulano, que são muito meus amigos, conhecem eles. Vão lá perguntar, pô, e aí? Qual que é? Eles são legais? Eles são de confiança? Não são? Sabe? Acho que assim você pode se proteger um pouco também, sabe? Procurar saber das pessoas que você vai trabalhar ou vai se relacionar. É importante lembrar também que, né, por mais que em alguns shows, se a gente for pensar proporcionalmente falando, para cada uma pessoa que vai tentar alguma coisa com você, existem 10 que podem te ajudar e te socorrer ali caso aconteça alguma coisa. Com certeza. Gente, eu passei por uma situação agora recentemente. Eu estava fotografando o show de uns amigos e estava conversando até com os amigos, assim, que são até conhecidos. E do nada, tinha um cara doidão, assim, atrás de mim. O cara tava, assim, em outro mundo, assim, real. Ele tava em outro planeta. Eu olhei pro cara, assim, até comentei. Eu falei, gente, esse mano não tá legal, cara. Acho que, não sei se ele tá bem, não. Tipo, até de querer oferecer ajuda, sabe? E aí, quando a gente meio que deixou pra lá, o cara do nada me deu um tapa nas costas, assim, do nada. E aí eu olhei, assim, com aquela situação meio sem entender, porque não foi um tapa forte, mas foi um tapa totalmente gratuito, aleatório, que eu levei, eu tava trabalhando, nada a ver. E aí, na hora, o meu amigo que eu tava conversando veio me defender e falou assim, mano, sai daqui, o que você tá fazendo? Tipo, tentou trocar uma ideia com o cara, porque o cara não tava em si, então não tinha nem como, né? Mas o cara saiu assim, foi uma situação que eu passei provavelmente por ser mulher e tá ali naquele rolê aleatório. Então, assim, coisas podem acontecer, situações podem acontecer. Eu acho que o mais importante é você ter consciência de que você não tá sozinho, e isso é uma coisa que eu tento passar sempre para as pessoas que admiram o meu trabalho, que curtem o meu trabalho, que me seguem, que é, cara, vocês não estão sozinhos, sabe? A gente tá aqui lutando um pelo outro, sabe? Aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Se a gente for assim, fluir muito mais,
Então acho que é isso, é você saber que você não tá sozinho, que outras pessoas vão se mobilizar para te ajudar. Tem muita pessoa ali que luta pela mesma causa que você. Então esse é o maior motivo para você não ter medo, sabe? Você não tá sozinho. Bacana. E pra gente terminar aqui, né, num tom um pouquinho mais divertido, mais bem-humorado, a gente falou até agora do caminho pro sucesso, das conquistas, mas a gente tem que terminar perguntando se tem o pior job da sua vida. Se tem aquele que você fala, pelo amor de Deus, por que eu fui aceitar fazer isso? E o que aconteceu? Caramba, o pior job da minha vida. O que você fala? Me arrependo profundamente de ter aceito. Não precisa citar nomes, tal, mas só contar o que aconteceu. Nossa, que difícil. Eu acho que o pior trabalho da minha vida foi realmente quando eu trabalhei com a criança. A criança me traumatizou. Porque foi aquele job que eu falei assim, mano, não devia nem ter saído de casa. Ainda bem que tem muito tempo, né? Porque, cara, já devem ter acontecido os outros que eu devo ter falado, nossa, não devia ter saído de casa, mas não foi uma coisa tão pesada assim. Eu acho que eu sei selecionar bem. Eu não tenho muito medo do não, assim, sabe? Tipo, se for pra dizer não por alguma coisa que eu acho que não vai me fazer bem, cara, eu tento organizar pra não aceitar, né? Porque às vezes não tem como, né? Às vezes você tem que ir ali à luta porque você precisa, você tem conta pra pagar. Mas eu acredito que a situação assim mais péssima foi quando eu fotografei para o infantil, que foi realmente totalmente fora do meu nicho. Foi totalmente uma coisa que eu quis fazer para experimentar e descobrir que realmente eu estava certa, que não era para mim. Porque a foto saiu tudo borrada, criança não parava, eu me embolei, criança ficava derrubando refrigerante. Eu não sei também se eu dei azar com a criança, pode ter sido, né? Mas acho que foi essa situação, assim, mas nada a ver que eu passei. É que a sua primeira experiência fotografando aniversário infantil foi com o filho do capeta. Total, porque, cara, honestamente, por que eu saí de casa? Aceitei, mas eu dei azar com a criança, com certeza, mas ali eu já sabia que não era bem o que eu queria também. Então, acho que foi a situação mais assim, né, que eu passei. Não tive situações, graças a Deus, né, que bom. Estou sendo uma sortuda até agora. Espero que continue essa sorte. Eu ainda não tive nenhuma situação. Já tive situações chatas, mas eu sempre soube, né, negociar, né? Sempre soube ter um jogo de cintura ali para tentar resolver ali da melhor maneira possível. Bacana, a gente tem que ter isso pra vida, né? Total, com certeza. Carol, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana conhecer um pouquinho da sua história, né, das suas experiências. Mas antes da gente finalizar, como é de praxe, né, começando já 2020, como a gente terminou 2019, deixa suas redes sociais pra galera acompanhar seu trabalho, onde eles podem escrever pra você, tirar dúvidas, conversar um pouquinho mais sobre o que a gente discutiu aqui hoje. Bom, eu tô bem acessível pelo meu Instagram. Eu recebo muita mensagem todos os dias e eu amo responder todas. Eu respondo todas, vejo todas. Às vezes eu posso demorar, às vezes eu posso ver ali e não responder, mas, cara, não desiste. Pode me mandar, porque eu tô sempre respondendo e adoro conversar com todo mundo. O meu Instagram é @carolinademper, DEMPER, Demper mesmo, Carolina Demper, tudo junto. E lá vocês conseguem me encontrar, falar comigo, ver um pouco do meu portfólio, seguir um pouco do meu trabalho, ver destaque, tem destaque aberto, tem até que fazer uma limpa ali para não botar tanta coisa, botar só os mais principais, mas ali tá praticamente minha história de vida. E é isso, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Rafa, um beijo, muito obrigada, Papo de Fotógrafo, tamo junto demais. Quero agradecer muito a todas as pessoas que me seguem, a todas as pessoas que são ali fiéis ao meu trabalho, tá sempre seguindo, comentando, compartilhando. Vocês são, é o que eu sempre falo, né? Às vezes, nem todos os dias a gente está motivado, nem todos os dias a gente está inspirado para trabalhar. E quando a gente recebe uma mensagem de carinho, de admiração, aquilo se torna um combustível pra gente, pra inspiração, pra lembrar que, cara, a gente tem seus altos e baixos, mas a gente faz
tudo isso por um propósito, porque fotógrafo eu não conheço poucos fotógrafos que trabalham por dinheiro. Na verdade, acho que eu não conheço nenhum. Acho que todo mundo que quer ser fotógrafo é porque realmente ama, é porque gosta de estar no meio, e é difícil mesmo, mas é isso, tamo junto. Eu falo muito, né, gente? Foi mal. Você até me inspirou agora uma frase pra gente, de repente, até colocar no Instagram. É trabalho por dinheiro e fotografo por amor. Adesivo de Chevette. Amei! Eu amei, acho isso. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Começamos 2020 com um episódio incrível para inspirar todos vocês e continuar até o próximo ano, quem sabe até 2052, não é mesmo? Então um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.